Ok? Espera. Muito bom. Deixa eu ver se chega alguém na sala aí já. Porque nós não temos como saber, né? Não. Mas por que o Thiago não vira para você também? Porque aí... Não, mas vai, controla. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, povo abençoado de Jesus, que a graça de Cristo seja com todos vocês. Mais um dia estamos aqui para aprender e estudar a palavra de Deus nesta manhã, manhã de domingo, manhã abençoada, manhã de 17 de maio de 2020. E se eu e você estamos vivos, é porque a graça de Cristo nesta manhã nos alcançou. E nós estamos aqui para render graças a esse Jesus que, de forma maravilhosa, derrama a sua graça sobre cada um de nós. Mas antes de nós lermos a palavra de Deus, de nós adorarmos ao Senhor através dos louvores, de nós estudarmos aquilo que Deus tem para nós nesta manhã, eu queria orar com você e orar por você nesta manhã, agradecendo a Deus pelas bênçãos que tem derramado na sua vida, na minha vida e nas nossas vidas. Vamos adorar ao Senhor através da oração. Deus, nós queremos te louvar. Nós queremos bendizer o teu nome, Deus amado, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é maravilhoso e porque o Senhor é perfeito, Pai. Queremos te louvar, Deus amado, porque em tudo o Senhor tem sido um Deus tão bom e tão maravilhoso conosco, Pai. Continue abençoando nossas vidas nesse dia, continue derramando a tua graça, continue, Pai amado, nos orientando, usando nossas vidas para a honra e para a glória do Senhor. E também, Deus amado, tudo que nós vamos fazer nessa escola dominical seja somente para a tua honra e para a tua glória. Que o Senhor possa nos conduzir em tudo aquilo que venhamos fazer, Pai. Deus amado, te louvamos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu queria convidá-los para que nós pudéssemos ler o Salmo 128. Nós conhecemos como o Salmo da família, o Salmo do lar. E eu queria ler esse Salmo com vocês. Salmo 128, são apenas 6 versículos. Eu queria ler com vocês o Salmo 128. Salmo 128, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do nosso Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira. A roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Irmãos, esse é um salmo muito belo, um salmo que, como eu falei, no primeiro domingo desse mês, quando nós começamos a falar sobre família, esse é um salmo que nós olhamos e vemos uma família perfeita. Vemos um homem que tudo aquilo que ele faz é bem sucedido, tanto no seu trabalho quanto no seu dia a dia. E que a sua esposa é uma fonte de felicidade, de alegria. E seus filhos é como a videira frutífera. Então é uma família maravilhosa e ainda diz que essa família terão filhos abençoados, no caso, netos abençoados, e desses netos trarão alegria constante aos seus avós. Então, meus irmãos, mas nós sabemos que tudo isso acontece quando Deus está presente na família. E por isso nós vamos adorar esse Deus nesse momento, o Deus que está presente e que conduz todas as coisas. Vamos adorar ao Senhor através do nosso irmão, conduzidos pelo nosso irmão Murilo. Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
presença é real. Aqui nesse lugar, sua presença é real. Aqui nesse lugar. E quantos creem nisso nessa manhã? Pega a sua voz e coloque o seu lar na presença do Senhor. Declare isso nessa manhã, que a presença do Senhor é real na sua vida, meu irmão. No seu lar, na sua família, no seu trabalho, em sua casa. Sua presença é real. Aqui nesse lugar, nós queremos, Senhor, sua presença é real. Aqui nesse lugar, e então adorarei, então eu louvarei, te louvarei, então me renderei, ó Senhor, totalmente a ti. Então adorarei, e então eu louvarei, te louvarei, então me renderei, ó Senhor, totalmente a ti. Totalmente a ti, totalmente a ti. Junto com os querubins cantamos santo, junto com os serafins cantamos santo. Santo é o Senhor, junto com os querubins cantamos santo, junto com os serafins cantamos santo. Santo é meu Senhor, Santo é meu Senhor, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. E somente nós cantamos e adoramos, ó Pai, porque não há outro Deus além de ti, Senhor. Nós te convidamos, Espírito Santo, sinta-se à vontade em nós, ó Pai. Sinta-se à vontade, Deus, na casa do meu irmão, Deus, que está acompanhando esse trabalho, somente para te adorar, Senhor, somente para estar mais perto de ti, ó Pai. Sentir a tua presença, Senhor, nós clamamos isso nessa manhã. Fica à vontade entre nós. Santo é o Senhor, Senhor, tu és santo.
lugar mesmo, fechasse os seus olhos e junto com sua família começasse a adorar o nome do Senhor. Diga a Deus o quanto você o ama. Coloque sua família na presença do Senhor, que Ele se faz presente aí onde você está, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, não importa. Deus está contigo. Comece a adorar o Senhor. Só você, Deus. Senhor, nós te adoramos, Senhor, porque não há outro Deus, ó Pai, além de Ti. Senhor, nós te glorificamos, ó Pai, porque é bom demais estar na Tua presença. Receba o nosso louvor e a nossa adoração, Pai. Que a única coisa que nós queremos, ó Deus, é estar mais perto de Ti, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Está sentado no trono, e ao poder. Louvado seja o nome de Jesus. Santo, santo é o Senhor, meu Pai. Seja o louvor. Sentado Louvado seja o Senhor Jesus. no trono, Santo, santo, santo é o Senhor, meu Pai. Louvado seja o Senhor Jesus. seja o louvor. Amém, meu Pai. Seja a honra, Exaltado, bendito. seja a glória, Santo, nós trememos. seja o domínio, séculos dos séculos, seja toda a honra, seja a honra, Louvado seja o teu nome, Jesus. seja a glória, seja o domínio, séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Eu abro a minha boca e suspiro, e tenho fome de Ti, e tenho sede de Ti, Senhor. Minha alma anseia por Ti. Eu abro a minha boca e suspiro, pois tenho fome de Ti, pois tenho sede de Ti, Senhor. Minha alma anseia por Ti.
ansiamos por Ti, ó Pai. Ansiamos por Tua vinda, Senhor. O dia, ó Pai, que em breve chegará e que o Senhor irá levar a Tua igreja, ó Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor, nos prepara para esse momento, Senhor. Nos prepara para esse grande dia, ó Pai, em que todo mundo verá, Senhor, o Seu poder e a Sua grandeza, ó Pai, e não irá ter como negar que só o Senhor é Deus, ó Pai. Nos prepara, Senhor, para a Tua vida, Deus. Em nome de Jesus, vai de encontro àqueles, ó Pai, que estão fracos, que estão desanimados, que estão desamparados, que estão se sentindo só, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, abraça com os Teus braços fortes, Senhor. Nos leva, Senhor, até aqueles que ainda precisam ouvir a Tua palavra, para que todos, ó Deus, todos, ó Pai, cheguem aos Seus pés, Senhor, para Te adorar. Em espírito de verdade, e poder declarar, Senhor, que só o Senhor é Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. E quando esse dia não chega, Senhor, nos fortaleça, Pai, na Tua presença, Senhor. Nos fortaleça, Deus, através da Tua palavra, Pai. Usa o Teu servo, pastor Rogério, Deus, para que possa estar falando aquilo conforme o Teu coração, Senhor. E Senhor, Deus, em nome de Jesus, alcançando todas as vidas, ó Pai, agora. Para que de fato, Senhor, possamos estar preparados, ó Deus, para aquele grande dia. Em nome de Jesus, nós pedimos, desde já te agradecendo, Deus, por Sua presença ser real nas nossas vidas. E porque só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom, meus irmãos, poder adorar o Deus Todo-Poderoso. Como cantamos, o Deus soberano, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que continua no controle de todas as coisas. Meus irmãos, nesta manhã, continuando aí os estudos para a família, falando nesse mês de maio sobre família, esse projeto tão pleno e maravilhoso que é o projeto de Deus. Eu queria nesta manhã conversar com vocês sobre o tema: qual é a maior crise da sociedade dos nossos dias? Esse é o tema que eu quero tratar com vocês nesta manhã. Qual é a maior crise da sociedade dos nossos dias? Meus irmãos, e para falar um pouco sobre esse tema, eu queria começar com vocês, abrindo e lendo com vocês a palavra de Deus em Mateus, capítulo 5. Nós veremos os versículos 13 e 15. O Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 13 e 15. Este texto, esses versículos que foi narrado aqui, a fala do próprio Cristo Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está narrado as suas próprias falas. Mateus capítulo 5, versículos de 13 e 14. Diz assim a palavra do nosso Deus: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Meus irmãos, nós vemos aqui o próprio Cristo dizendo que nós, como igreja, como servos dele, nós precisamos ser a luz do mundo. Nós precisamos ser luz em meio às trevas. Vocês estão me vendo aqui porque nós estamos com o ambiente claro. Mas certamente, meus irmãos, se nós estivéssemos aqui num ambiente extremamente escuro, sem nenhum tipo de iluminação, sem nenhum tipo de luz, vocês não teriam como nos ver aqui. Então, assim Jesus diz para mim e para você, que nós precisamos nos deixar ser vistos pela sociedade.
Mas como, meus irmãos? De forma que possamos trazer luz para eles. De forma que possamos ser um excelente testemunho para o mundo. Porque, meus irmãos, nós não podemos nos esconder. Às vezes nós temos visto muitos cristãos e muitas famílias cristãs que, na verdade, têm se escondido tanto que a sociedade está querendo saber o que aquela pessoa faz, o que está acontecendo com a vida dela. A sociedade quer saber, meus irmãos. Não é que você vai relatar tudo o que acontece na sua vida, mas as suas atitudes vai mostrar para a sua vizinhança, vai mostrar para as pessoas mais próximas que você tem uma família que é a luz do mundo. E pensando nisso, meus irmãos, pensando nessa ideia de ser luz, de ser exemplo, eu quero dizer para vocês nesta manhã que isso é algo extremamente necessário nos dias que nós estamos vivendo. Por quê, meus irmãos? Porque hoje a sociedade clama, mesmo que ela não veja, mesmo que eles não, de forma, com as suas compreensões, com a sua compreensão, com a sua razão, eles entendam isso. Mas eles clamam sim por famílias que sejam exemplos, por pessoas que façam a diferença nos nossos dias. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando nós olhamos para o quadro das famílias dos nossos dias, nós visualizamos um quadro muito triste, muito difícil. Nós olhamos para os lares e vemos que os lares estão cheios de tensões, de contendas, de discussões, de ofensas, de ressentimentos, de amarguras e até separações e divórcios. Isso é o quadro que nós vemos na grande maioria das famílias dos nossos dias. É algo triste, é algo que às vezes a vizinhança, ela olha e fala, meu Deus, às vezes eu quero olhar para os meus irmãos, pessoas que se dizem cristãos, e na casa deles também eu encontro a mesma coisa que tem em minha casa. Então, meus irmãos, nós precisamos ter cuidado com o quadro que nós estamos passando para as famílias. Porque esse é um quadro que tem sido não só fora da onde pessoas que não são cristãos, mas esse quadro também tem sido visto dentro de casas de cristãos. Então, diante disso eu queria mostrar para vocês que nós precisamos estar atentos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a quem tem mais intenção de acabar com a família, de atacar a família, de destruir a família, é o diabo. O seu plano primário é destruir a família. O diabo ele não quer que a família desenvolva, mas na verdade ele quer destruir a família. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, mas a Bíblia também diz, lá em João, capítulo 10, versículo 10, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Esse é o objetivo dele, é acabar. E o alvo dele é destruir a minha família e a sua família. Só que, meus irmãos, nós precisamos entender que o diabo, ele age na grande maioria das vezes através de brechas. Através de pequenas oportunidades que nós deixamos de fechar aquelas brechas e nós damos pequenas oportunidades para que o diabo possa adentrar e bagunçar a família. E ele está de olho. Ele está o tempo todo ao derredor da nossa família, da nossa casa, tentando nos derrubar. E por que o diabo quer derrubar a família? Porque a família é a base de tudo, meus irmãos. De tudo. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Quando nós pensamos em alguém que quer derrubar um grande edifício, essa pessoa que quer derrubar um grande edifício, se ele derrubar a cobertura do edifício, isso não vai abalar tanto aquele edifício. Sabe por quê? Porque ele derrubou a parte de cima, a cobertura. Mas se essa pessoa que quer derrubar esse edifício, se ela derrubar a base, ela acaba
totalmente com esse edifício. O edifício não ficará de pé, porque o edifício irá cair. Porque a sua base, o seu alicerce, foi destruído. Por isso, meus irmãos e amigos, eu quero dizer para vocês que a família como base, ela precisa estar firme. Ela precisa fechar as brechas, porque o nosso inimigo, o diabo, ele quer o tempo todo derrubar a base do edifício da sociedade. Porque ele sabe que o dia que ele derrubar totalmente as famílias, ele acaba com tudo. Ele acaba com a nossa sociedade. Mas eu queria lhe fazer umas perguntas. Primeira delas, vocês sabem por que as famílias têm sido destruídas? Por que muitas famílias estão vivendo em crises? As famílias estão destruídas porque elas abandonaram o conselho de Deus. E essas famílias agora elas estão vivendo não de acordo com aquilo que a palavra de Deus orienta, daquilo que a palavra de Deus nos dá, nos coloca como nosso norte, como nosso guia. Não. Essas famílias têm vivido de acordo com os critérios e as ideias humanas. E essas famílias têm deixado de lado tudo aquilo que Deus estabeleceu em sua palavra. Por isso, meus irmãos e amigos, a família tem sido alvo constante de Satanás e muitas delas têm sido destruídas. Porque muitas vezes eu e você, como famílias, temos dado ouvidos aos critérios e ideias humanas. Quando nós vamos pensar na primeira família que existiu, e essa família teve um primeiro mandato, já falamos aqui sobre o mandato social, que é o mandato que aponta para o casamento, para o relacionamento entre um homem e mulher, e que se estabelece em uma família. Quando nós pensamos nisso, nós vamos ver que lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, o próprio Deus deu uma ordem: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Essa foi a ordem de Deus para as famílias. Agora deixa eu te falar uma coisa. Adão e Eva, eles obedeceram essa ordem. E eles compreenderam isso, meus irmãos. Porque olha só, quando eles pecaram, todos nós sabemos que um dia Adão e Eva falhou, errou, e eles foram ali expulsos do paraíso. Só que Deus, na sua graça, Deus teve misericórdia deles. E Deus não acabou com eles, não os matou de forma sumária. Não. Deus deu para eles uma chance. E essa chance está apontada em uma redenção futura. E essa redenção, quando você olha para a Bíblia, você vai ver que essa redenção vai acontecer lá na frente, com um filho. Essa redenção vai vir de um filho. Meus irmãos, Gênesis 3,15 vai dizer o seguinte para mim e para você: que o filho da mulher, ou seja, o descendente da mulher, viria e esmagaria a cabeça da serpente. Eu e você sabemos que o filho da mulher é Jesus Cristo. Mas nós sabemos também que Deus, Ele usa todo o processo redentivo até chegar a Jesus Cristo. Os filhos de Eva e Adão fizeram parte desse processo redentivo. Os filhos deles fizeram parte desse processo redentivo. Os netos, os bisnetos, os tataranetos, os filhos de Noé, os filhos de Abraão, todos eles fizeram parte desse processo redentivo até chegar a Jesus Cristo. Então, existe uma necessidade de filhos. Isso é proposto por Jesus Cristo, por nosso Deus, em toda a história. Só que as ideias e os critérios humanos têm dito, têm estabelecido nos nossos dias, mesmo para casais que podem ter filhos,
que ter filhos é problema, que ter filhos não é algo bom, que ter filhos só causa tristeza, só causa angústia. Ter filhos não é bom. Então, meus irmãos, isso é algo que está estabelecido de acordo com os critérios humanos, de acordo com as ideias humanas. Não é algo que está estabelecido na palavra de Deus. Esse é um ponto importante para nós pensarmos o porquê as famílias têm sido destruídas. Porque nós temos dado mais ligança aos critérios humanos do que à palavra de Deus. E diante desse quadro desolador, deste quadro triste, eu queria lhe fazer duas perguntas. E vou voltar a elas no final do nosso estudo. A primeira delas: será que a igreja tem a solução para os problemas da família? Será que a igreja tem a solução para os problemas da família? Será que Jesus Cristo pode salvar a família? Será, meus irmãos? Nesta manhã, eu quero transmitir para vocês, através desse estudo, o conselho de Deus sobre a família, para que possamos vivê-lo e ensiná-lo a outros. E termos condições de responder de forma plena, sem sombra de dúvida, se a igreja tem solução para o problema da família e se Jesus tem como salvar a família. E para isso, acredito de forma clara que eu preciso levar vocês a compreenderem e reconhecerem alguns recursos que temos para a reconstrução da família. Então, eu quero levar vocês a compreenderem e reconhecerem alguns recursos que temos para a reconstrução da família. Talvez sua família está derrubada, mas você pode reconstruir sua família. E o primeiro recurso, meus irmãos, que nós temos é reconhecer a dependência exclusiva de Deus. O Salmo 127, no versículo 1, vai dizer o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Reconhecer a dependência exclusiva de Deus é algo fundamental para mim e para você reconstruir nossa família. Você precisa entender que Deus, somente Ele pode reconstruir a sua família. Então você precisa depender totalmente dEle. Nós vemos hoje em dia as pessoas dependerem dos profissionais, que podem trazer a orientação, mas eles não podem resolver os nossos problemas. Deixa eu te falar uma coisa. Psicólogo, um terapeuta, ou outras áreas que são importantes e foram estabelecidas por Deus, da ciência, elas podem te ajudar, mas elas não podem resolver o seu problema. Porque o psicólogo, o terapeuta e outras áreas mais, todas elas foram estabelecidas por Deus. Mas quem é o dono de toda a ciência, de todo o conhecimento, e que pode me ajudar e te ajudar, é o Deus Todo-Poderoso. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é se colocar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu dependo totalmente do Senhor para reconstruir a minha família, para que eu possa ter uma família abençoada, para que a minha família seja a luz desse mundo, para que a minha família possa suportar todo e qualquer dardo maligno do diabo venha jogar sobre ela, e que nenhum dardo possa adentrar na minha casa, adentrar ao sentimento, à bênção e à paz da minha família. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, se nós queremos reconstruir uma família, nós precisamos reconhecer a dependência exclusiva de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam.
Se o Senhor não edificar a sua família, em vão você vai trabalhar. Em vão você vai se esforçar. Você só vai cansar. Por isso você precisa entender que você precisa colocar a sua família totalmente na dependência de Deus. Seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus pais precisam viver completamente na dependência de Deus. A segunda atitude que eu e você temos que ter na construção da nossa família, na reconstrução da nossa família, é reconhecer que temos instruções na palavra de Deus para todas as coisas. Primeiro, eu dependo de Deus. Segundo, eu olho para a palavra de Deus e vejo nela que eu tenho sim instruções para todas as coisas e principalmente para a minha família. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 a 17, o apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, orientando aquele jovem, ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, meus irmãos, isso mostra que toda a Escritura. Eu fico muito triste quando eu vejo alguns cristãos, algumas pessoas que dizem que já leram, que leram a Escritura, e essas pessoas acham que apenas parte da Escritura serve para elas. Ah, não, essa parte aqui não tem nada para mim, não. Não tem nenhum princípio. Aqui a própria Bíblia está dizendo para mim e para você que ela toda, ela é útil para a nossa orientação. Que ela é instrução de Deus para a minha vida e para a sua família. Então, meu irmão, você precisa se colocar a viver de acordo com a palavra de Deus. O que a Bíblia diz sobre família? O que a Bíblia diz sobre criação de filhos? O que a Bíblia diz sobre renda familiar? O que a Bíblia diz que eu preciso fazer quando eu estou passando pelo momento, juntamente com minha família, de pandemia? A Bíblia, ela é útil para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Olha que coisa maravilhosa. Toda orientação para o seu filho, para a sua filha, para você, para o seu esposo, para a sua esposa, provém exclusivamente da palavra de Deus. Você pode até buscar orientações em outras linhas, outros tipos de conhecimento. Mas eu quero dizer para vocês que por mais que outras pessoas, outras linhas, possam apontar um conhecimento que ao seu ver parece legal, mas eu quero dizer para vocês que o conhecimento deles é finito, é limitado. Porque o único que é ilimitado, o único que não é finito, é o nosso Deus. Então, o nosso Deus usa a sua palavra. E o que eu acho mais interessante nesse versículo, principalmente no versículo 17, a parte final, quando diz o seguinte: e quando nós entendemos essa palavra de Deus, nós estamos perfeitamente habilitados para toda boa obra. Coisa maravilhosa. Ser uma pessoa habilitada para toda obra. Então, assim, em segundo lugar, precisamos reconhecer que temos instruções na palavra de Deus para todas as coisas. Em terceiro lugar, reconhecer a necessidade de buscar os frutos do Espírito Santo. Meus irmãos e amigos, isso é algo fundamental para nós. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, ele vai dizer: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
Olha que coisa maravilhosa. E aí ele termina dizendo: contra estas coisas não há lei. Hoje, como eu falei para vocês aqui no início, mostrando o quadro das famílias dos nossos dias, o que nós vemos nas famílias são brigas, são discussões, são situações que levam as pessoas a ficarem amargas, chateadas, ficarem com o coração inquieto. Mas por quê? Talvez porque as pessoas não têm buscado os frutos do Espírito sobre a vida delas. Talvez na sua família não tenha sido cultivado todos os dias o amor. Como papai, como mamãe, vocês acordam os seus filhos, gritando com eles, xingando, difamando. Como é que vocês tratam seus filhos na hora do almoço, na hora do jantar? Vocês têm prazer de reunir a família para ter aquele momento de gostoso? Ou vocês preferem viver a correria dos dias a dia e nunca sentar como família para almoçarem juntos, para jantarem juntos? Como nós vamos ter os frutos do Espírito se nós não buscamos Ele em nossas vidas? Nós precisamos buscar o amor. Pai e mãe, você precisa amar o seu filho. Filhos, vocês precisam amar os seus pais, amar os seus irmãos. O amor tem que ser algo que tem que ser cultivado todos os dias na nossa casa. O amor, a felicidade, a longanimidade. Nós nos estouramos muito fácil. Qualquer coisa que nossos filhos fazem, ou que nossos pais fazem, ou que nossos irmãos fazem, ou que nossa esposa, nosso esposo fazem, nós já ficamos chateados. Nós já nos estouramos. O nosso pavio é curto. Deixa eu te falar uma coisa. Se seu pavio é curto, faça ele crescer. Faz o seguinte, faça uma caminhada de 10 quilômetros e coloque o início do seu pavio lá no final. Tá bom? Para que você não venha ser a pessoa que estoure qualquer coisa, qualquer situação. Então, o texto está mostrando para mim e para você que nós, se queremos reconstruir a nossa família, nós precisamos reconhecer a necessidade de buscar os frutos do Espírito Santo. E esses frutos do Espírito Santo vai mostrar para nós que nós teremos também mansidão, domínio próprio. Que coisa gostosa. Saber a hora de agir, a hora de falar. As mulheres serão sábias. Não serão aquelas mulheres que às vezes acontece uma coisa em casa e o marido está trabalhando, o marido está resolvendo outra coisa na rua, e quando o marido chega, elas nem respiram. Chegam logo e falam: aconteceu isso, 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 isso. E em vez de resolver o problema, na verdade aumentou o problema. Elas não sabem a hora certa de falar. O marido estoura com a mulher porque ele não tem domínio próprio. É importante termos isso, meus irmãos. Quarta verdade, quarta atitude que eu e você precisamos ter para reconstruirmos nossa família é reconhecer que necessitamos da valiosa ajuda do corpo de Cristo. Reconhecer que necessitamos da valiosa ajuda do corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, versículos de 13 a 16, Efésios 4, 13 a 16, diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, que pela astúcia com que induzem ao erro, mas segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo,
de que em todo o corpo, bem ajustado, é consolidado pelo auxílio de toda junta, de toda igreja, segundo a justa cooperação de cada parte da igreja, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, meus irmãos, nós precisamos entender, e é isso que Efésios está dizendo para nós, que a igreja, o corpo de Cristo, ela pode sim ajudar as pessoas que estão com famílias destruídas, que estão com as famílias praticamente acabadas, que estão com famílias que precisam de ajuda. Então, muitas vezes, nós não queremos a ajuda dessas pessoas. Só que a Bíblia diz que a ajuda delas são importantes. É a ajuda do corpo. Mas, pastor, às vezes eu procuro um irmãozinho e aquele irmãozinho conversa. Faça o seguinte, faça uma peneira, tenha cuidado com quem você vai procurar. Mas, certamente, na igreja onde você frequenta, as pessoas que você convive que são do Senhor, certamente tem pessoas que você pode olhar para a família delas e pode olhar, não, aquela família não é uma família perfeita, como nenhum de nós somos, mas é uma família que tem exemplos e que eu posso olhar para eles, aprender com aqueles exemplos e posso também ter uma conversa com eles e falar das minhas necessidades e ser ajudado por eles. Então, meus irmãos, nós precisamos fazer isso. Nós podemos muito bem procurar famílias para nos ajudar nesse momento. Famílias cristãs. Ah, melhor é ajudar aquela pessoa do mundo. Não é isso que às vezes nós escutamos? Que nada, fulano de tal que não é crente vai me ajudar ainda mais. Não. Ele pode até te dar uma orientação, mas ele não pode te ajudar. Sabe por quê? Porque ele não tem Jesus Cristo. E ter Jesus Cristo faz toda a diferença. Ter Jesus Cristo, de fato, de verdade, cria um temor no coração da família. E eles vão te ajudar, não de acordo, como eu disse no início, às ideias humanas, mas eles vão te ajudar de acordo às ideias e critérios bíblicos. Talvez eles nem estão vivendo os critérios e ideias bíblicas, mas certamente eles vão olhar para você e vai te dar uma orientação segundo o que está na Bíblia. Então nós precisamos entender que existem pessoas no corpo que são valiosas para nos ajudar com palavras, com atitudes, nos direcionar de acordo com a palavra de Deus, o caminho a tomar quando nossa família está quase sendo destruída ou, como muitas infelizmente estão, praticamente ou destruídas. Então, meus irmãos, é algo que eu e você precisamos fazer. Precisamos reconhecer que necessitamos da valiosa ajuda do corpo de Cristo. Em quinto lugar, como quinta atitude, precisamos reconhecer que temos que manter os princípios que foram estabelecidos por Deus para a nossa família todos os dias. Precisamos reconhecer que temos que manter os princípios que foram estabelecidos por Deus para as nossas famílias todos os dias. Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 7, o texto diz para nós o seguinte: ouve, Israel, ouve, povo de Deus. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Olha só, meus irmãos, Moisés, inspirado por Deus, dá uma palavra a todo o povo de Israel. E essa palavra também é para mim e para você. Se eu e você somos povo de Deus, essa palavra é para nós. E essa palavra diz que
que eu preciso, que você precisa amar ao Senhor teu Deus de todo o nosso coração. E, além disso, o texto diz que eu tenho que ensinar essa palavra aos meus filhos todos os dias. O texto não diz que eu tenho que ensinar a palavra aos meus filhos apenas no domingo. Não, domingo é a escola dominical, e domingo eu vou levar minhas crianças para a igreja, e lá elas vão ouvir do pastor, das irmãs, do departamento infantil. Eles vão ouvir lá dos professores de adolescente, vão ouvir dos professores a palavra de Deus. Não é isso. O texto está dizendo que todos os dias, e que nós precisamos inculcar. A palavra inculcar, ela significa no original a mesma coisa que nós vamos abrir, rachar a cabeça dos filhos, e abrir a cabeça dos filhos e enfiar o conhecimento dentro, o ensino dentro. Claro que nós não vamos fazer de forma literal, né? Ninguém vai rachar a cabeça do filho, é claro. Mas nós vamos ensinar, inculcar todos os dias a palavra de Deus aos nossos filhos. Porque o texto diz que essas palavras têm que estar no nosso coração. Essas palavras têm que fazer parte das nossas vidas, para que assim nós podemos ensinar os nossos filhos. E aí nós vamos falar quando nós estivermos na nossa casa sentados. Nós vamos falar quando nós estivermos caminhando com nossos filhos. Nós vamos falar com nossos filhos quando nós formos deitar, formos dormir. Nós vamos falar quando nós nos levantarmos. O dia todo nós vamos falar de Deus. Nós vamos falar das coisas de Deus. Nós vamos encher os nossos filhos de Deus. Nós vamos encher nossa família de Deus. O amor a Deus estará em nosso coração, estará na nossa alma, estará na nossa força, estará em tudo das nossas vidas. Então, meus irmãos, nós precisamos reconhecer que temos motivos suficientes quando olhamos para uma igreja que precisa ser a luz do mundo, uma família que precisa ser a luz do mundo. Nós temos motivos para ensinar a palavra de Deus todos os dias, todas as horas, todos os instantes. Para concluir, acredito que diante dos conselhos que nós ouvimos nesta manhã sobre a família, acredito que se eu e você colocarmos em prática todos eles, e se nós também ensiná-los a outras famílias, nós teremos condições de responder de forma clara as duas perguntas que eu fiz para vocês no início. Se a igreja tem a solução para os problemas da família. Se Jesus Cristo pode salvar a família. Certamente, se você compreendeu esse estudo nesta manhã, você pode afirmar, sem sombra de dúvidas, que sim. A igreja tem sim a solução para a família. E Jesus pode sim salvar a família. Portanto, diante de tudo isso que nós vemos aqui, creio que eu e você podemos afirmar que a família é a maior crise da sociedade dos nossos dias. É a família. Sabemos disso. A maior crise da sociedade dos nossos dias é a família. Mas, com a graça de Deus, essa crise tem solução quando obedecemos os conselhos de Deus, os colocamos em prática e ensinamos a outros o que Deus diz para a família, o que Deus fala sobre a família. Então, meus irmãos, que eu e você possamos não apenas ter um conhecimento intelectual dos conselhos de Deus, não apenas ter um conhecimento que nos faça achar bonito e legal, mas que eu e você possamos praticar os conselhos de Deus em nossa casa, em nossa família, para que nós possamos ter famílias saudáveis, famílias que agem de acordo à vontade de Deus. Nós vamos agora adorar ao Senhor
com o nosso irmão Murilo e após nós estaremos orando por vocês. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo, espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Que estou incerto de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes em alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Louvado seja o Senhor, Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada pode nos separar do amor de Cristo. Meus irmãos, nossa família é o nosso maior bem. Ela é a maior crise da sociedade dos nossos dias. Infelizmente é. Mas ela pode ser reconstruída. Ela pode ser reconstruída, meus irmãos, quando nós entendemos o valor dos conselhos de Deus para nossas vidas. Quando nós não apenas compreendemos esses valores, mas também colocamos em prática. E ainda, quando nós transmitimos esses conselhos para outras pessoas. A sua família foi chamada, meu irmão querido, para ser luz do mundo. Ela não foi chamada para ser trevas. Ela foi chamada para causar uma diferença positiva na sociedade. Então que eu e você possamos buscar todos os dias a graça de Deus sobre nossas famílias, para que possamos ter famílias abençoadas, famílias que vivam de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o temor do Senhor. Vamos orar? Daí onde você está, feche os seus olhos, abaixe sua cabeça, e ore pela sua família, pela sua casa, pelo seu lar. Ore para que Deus possa adentrar na sua família, na sua casa, e que esse amor dele possa fazer diferença na sua família. E que você possa compreender e aceitar e colocar em prática os conselhos que ele tem para nós e que ele nos aponta em sua palavra. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, Pai. Que o Senhor continue abençoando as nossas famílias, Pai. Oh Deus, restaura as famílias que estão praticamente destruídas, Pai. Tem misericórdia, Deus. Talvez são pessoas, Deus amado, que estão me ouvindo nesse momento, que estão acompanhando essa live, já até desistiu da sua família.
que tem pensado, eu estou vivendo aqui só por viver. Mas eu não quero mais essa família. Deus amado, existe o pensamento dessa pessoa, dessas pessoas. Mas faça elas entenderem, Pai amado, que família é um grande projeto que o Senhor estabeleceu. E a família é a base de tudo. Quando a família vai mal, tudo vai mal. A sociedade não tem mais nada de bom para oferecer quando a família vai mal. Por isso, Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoe essas famílias, todas as famílias das pessoas que estão me ouvindo, que estão assistindo essa live, os amados irmãos que estão aqui comigo. Abençoe nossas famílias, Pai amado, para que possamos ter famílias saudáveis, para que possamos ter famílias que sejam de fato a luz do mundo, para que sejam famílias que façam a diferença na sociedade onde nós estamos, na sociedade onde nós vivemos, Pai amado. Famílias, em meio a essa pandemia, esse momento de desespero de muitas famílias, possam olhar para as nossas famílias e ver nelas a luz, e ver nelas a segurança, e ver nelas o exemplo de famílias que têm sido diferente, porque são famílias que creem totalmente no Deus Todo-Poderoso. Porque são famílias que confiam totalmente em Cristo Jesus. E sabem muito bem. As famílias sabem que Jesus é o Todo-Poderoso e restaura todas as coisas. Senhor, que essas famílias possam entender como exemplo de Eva e Adão. Mesmo quando eles pecaram, mesmo quando eles caíram, o Senhor não os matou, mas o Senhor usou eles também, para que o propósito do Senhor pudesse continuar desenvolvendo, através de dando filhos para eles. Deus amado, que nós possamos entender que mesmo quando nós caímos, quando nós erramos, tem solução, porque a solução é o Senhor Jesus, o Redentor, profetizado lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. O descendente da mulher viria e esmagaria a cabeça da serpente. E Jesus Cristo veio de uma mulher, Maria, claro, por obra e graça do Espírito Santo. Mas ele veio e ele esmagou, ele tem esmagado a cabeça da serpente, para que eu e minha família e todas as famílias que buscam ao Senhor Jesus sejam restauradas para a glória dele. Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esta manhã, obrigado pela tua palavra. Continue conosco nesse dia, nos abençoando. Que esse dia seja um dia de bênção, um dia de graça. E que em nome do Senhor Jesus, Pai, as famílias possam colocar essa palavra em prática em suas casas. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, só quero dar um aviso a vocês que hoje, às 19h30, teremos aí novamente o nosso culto transmitido ao vivo, aqui da sede. Às 18 horas nós não teremos a transmissão, como os irmãos sabem. Estaremos ali na sede no culto, na sede não, na congregação. Às 18 horas estarei na congregação juntamente com os irmãos, de forma presencial. Claro, com todos os cuidados que temos tido, mas não será transmitido o culto da congregação às 18 horas. Mas às 19h30 estará sendo transmitido para os irmãos, aqueles que não fazem parte do grupo de risco e aqueles que não se sentem à vontade ainda para estar no templo. Mas que Deus abençoe vocês e em nome de Jesus eu quero orientá-los aí para que vocês possam divulgar o culto, nosso culto hoje à noite às 19h30 através da live. Certamente Deus tem uma palavra para a sua vida e tem uma palavra também para pessoas que você ama e que você quer que elas compreendam e conheçam a palavra de Deus. Então Deus abençoe todos vocês e logo mais às 18 horas na congregação, sem live,
E 19h30, a nossa live para a glória de Cristo Jesus, cultuando o nome do nosso Deus. Deus nos dê um restante de dia abençoado na presença dele. Um abraço, meus irmãos.